eram como ovelhas sem pastor. 16º domingo do tempo comum, ano B. Queridos e amados internautas, hoje é domingo, é dia do Senhor. E na liturgia desse 16º domingo do tempo comum, o Senhor se apresenta a nós como pastor sensível, solidário e misericordioso para com as ovelhas. A primeira leitura, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias chama a atenção dos falsos pastores, dos pastores negligentes no cuidado pastoral de suas ovelhas. Reunirei o resto de minhas ovelhas, suscitareis para elas pastores, porque o profeta está mostrando uma realidade dos pastores maus, que não dão a vida, que não cuidam, que não se importam com as suas ovelhas. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor, através do profeta Jeremias. Portanto, a nós pastores é cobrada pelo próprio Senhor uma grande exigência, uma grande responsabilidade. No tocante do cuidado das ovelhas, temos que cuidar delas incondicionalmente, dar a vida por elas, fazer com que as ovelhas estejam sempre unidas ao seu rebanho, ao seu pastor, e que tenham como que esta paz e esta tranquilidade que não vivia em Israel por causa dos maus cuidados dos falsos e dos maus pastores. E o Senhor mesmo se coloca como sendo pastor. Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas, reunirei todas as ovelhas, o resto das minhas ovelhas suscitarei para elas pastores. E o Deus Todo-Poderoso fez isso enviando Jesus, o seu Filho, o bom, o sumo e o eterno pastor que cuida das ovelhas. O salmo de hoje é o Salmo 22, que eu gostaria de recitá-lo na íntegra, para assim, nesta homilia, mostrar quem é Jesus e o que deve ser a intimidade do pastor com as suas ovelhas. Diz o Salmo 22: O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem, hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. É o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 22, que nós devemos sempre recitá-lo com muita confiança de que o bom pastor Jesus é fiel e jamais nos abandona. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 18, quando Paulo mostra Jesus Cristo como aquele que é o reconciliador. Ele é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por sua cruz, Ele nos uniu. Por sua cruz, Ele nos redimiu. Por sua cruz, Ele nos congrega, acabando com toda inimizade, com todo muro de separação. Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, o apóstolo São Paulo nos fala desta grande graça que Jesus nos deixou para que nós sejamos e estejamos próximos, graças a Ele, uns dos outros, em um só Espírito, temos acesso junto do Pai. O Evangelho que nos é proclamado nesse domingo, capítulo 6, versículo 30 a 34 do Evangelho de São Marcos, era como ovelha sem pastor. Jesus sente a sensibilidade, dói no coração de Jesus ver o povo abandonado, sem uma assistência espiritual, sem uma assistência espiritual e pastoral. E ele reúne, depois de pregar tanto, fugiram para o outro lado do mar e foram, e quando chegaram lá, era tanta gente que eles não tinham tempo nem de comer. Então foram sozinhos de barco para o outro lugar, deserto e afastado. Mas quando muitos ouviram partir,
e reconheceram que era eles, saindo de todas as cidades, correram a pé ao encontro de Jesus, com sede e com fome de palavra, de amor, de misericórdia, de caridade e de bondade. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus os ensina e ensina-lhes muitas coisas. Que assim, meus irmãos, concluamos esta reflexão, esta homilia, pedindo a Nosso Senhor que nos dê sempre a graça de termos santos, dignos e zelosos pastores que cuidam e que dão a vida pelas ovelhas. Neste domingo, dia do Senhor, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.